sempre alerta: Deus, pátria e o próximo. Agradecimento aos nossos parceiros, Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde agora você pode comprar o seu terreno em Marechal Rondon com valores a partir de R$80 mil à vista. Como diz o meu amigo Verno, compre, meu filho. A hora de aumentar o patrimônio é agora. Ligue já para a Integrity. Loja Silva que me veste está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com lindas plantas. Na Jô você encontra grande variedade de flores, kits e cestas, flores naturais e artificiais, além de arranjos para decoração de eventos. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Paz e hoje vamos falar a respeito do escotismo. Vamos contar um pouquinho da história de um grupo de escoteiros cristãos aqui de Marechal Cândido Rondon e para falar a respeito disso estamos recebendo o chefe Adão Jonas de Meira, que é diretor do grupo escoteiro luterano Arpia aqui da nossa cidade. Adão, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kelly, pelo convite de estar aqui. Eu me sinto muito honrado, né, de poder ter essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho com o escotismo e também, né, explicar para as demais pessoas, demais denominações, como é que funciona o escoteiro luterano, né? Porque às vezes as pessoas acham que é um pouco restrito, né? Mas não é. Então, uma satisfação muito grande. Muito obrigada, Adão. Seja sempre muito bem-vindo. As nossas portas estão sempre abertas. Para começar, Adão, então, conte pra gente como que surgiu esse grupo aqui em Marechal Rondon, há quanto tempo? Então, o nosso grupo escoteiro luterano Arpia, ele começou com as atividades aqui em Marechal em 2018. Mas ele já veio de uma associação de escoteiros luteranos do Brasil que foi fundada em Cascavel no ano, foi em 2012, então completando este ano 10 anos de existência. Essa associação foi criada pelo reverendo Guinter Ervelha, ele é pastor da Igreja Luterana do Brasil, mas também ele é coordenador da capelania na UOPECAM. E ele pastoreia a igreja, a congregação local lá de Cascavel e também de Santa Teresa do Oeste. Então são duas congregações que ele atende e surgiu então um grupo em Cascavel, um grupo em Santa Teresa do Oeste e como eu era escoteiro desde criança, conversando com ele, ele me pediu para fazer um brasão, um logo para o grupo deles e eu falei, vocês são escoteiros, né? Eu falei, pois é, eu também já fui escoteiro, né? Desde criança e tal, que interessante, escoteiro luterano. Eu falei, poxa vida, que interessante. Daí, como é que funciona? Ele explicou, né, que era a mesma coisa, só que pertencia a uma outra associação nacional.
Aí eu achei interessante, falei, nossa, que legal juntar a escola bíblica com o escotismo, né? Que interessante. Aí ele, pois é, eu falei, então vamos levar para Rondon esse grupo? Daí ele, sim, vamos. Mas só que só tinha eu que conhecia escotismo, né? Aqui na nossa igreja, aqui em Marechal, na Vila Gaúcha. A igreja Luterana Cristo é Vida, da Vila Gaúcha, né? Então só tinha eu que tinha esse conhecimento. Aí eu falei, comecei a conversar com uma professora de escola bíblica. Comecei a convencer ela, né, explicar como é que funcionava, e ela se entusiasmou, né, ela achou interessante. Foi uma aposta, né, porque ninguém sabia o que era o tal do escotismo, o que ia ser isso aí, ia tirar a escolinha bíblica, substituir, né. Aí eu comecei a devagarzinho com as crianças, explicando para ela, né, fazendo algumas atividades. E assim, o meu filho foi o primeiro a fazer promessa, né? Então assim, ele fez a frente. Aí os outros começaram a ver, opa, olha que legal, uniforme, distintivo, né? Então assim, ele fez a frente. E os outros começaram a se interessar. Os chefes também, eles fizeram o curso de chefia, né? E a gente trouxe para Marechal, então, esse trabalho que tinha iniciado lá em Cascavel. Também em Piabiru, na cidade de Piabiru também abriu um grupo, e a cidade de Mandaguari também abriu um grupo lá, luterano. Então nós temos aqui na região, temos esses grupos, né, que pertencem à mesma associação. E assim a gente, hoje Marechal Rondon está sendo o grupo mais forte desses todos esses municípios, é o grupo mais forte, né? Que está com maior quantidade de gente e mais desenvolvida assim, no envolvimento, né? Porque os membros, eles abraçaram mesmo a causa lá, e os adultos, né? E foi muito interessante. Agora, esse ano, nós tivemos um crescimento com os pais, que foi muito, muito legal, assim, ver o envolvimento dos pais nessa atividade. E está crescendo, né? Graças a Deus, assim, hoje nós temos até uma fila de espera para lobinho, né? Estamos com 35 lobinhos, né? E mais 9 escoteiros e 7 chefes, né? E qual que é essa escadinha? Então, primeiro a criança entra para se tornar lobinho. Explique para quem não conhece. Isso. Então, o escotismo, ele tem faixas etárias, né? Ele tem a faixa etária dos 6,5 aos 10,5, que é coisa em inglês, né? Em inglês é 6,5, 7, 10,5, né? Chique. Daí então os lobinhos, que é mais fantasia, é a parte mais socioafetiva, né? Mais lúdica. Então o ramo lobinho é onde ingressa e se faz a base dos princípios, né? Nós estendemos até os 12 por questão de maturidade da criança. Quando chega, por exemplo, aos 12 anos, ali, 11,5 para 12 anos, ele começa a fazer a trilha, que daí então ele começa a participar de algumas atividades já com os mais velhos, e dos 12 aos 16 aos escoteiros. A partir dos 17 até os 21 anos, nós temos o ramo Rover. Algumas associações chamam de pioneiros, né? E a partir dos 22 anos, aí se torna chefe. Ali não tem limite de idade, né? Então, cada faixa etária tem um propósito. Os escoteiros, por exemplo, mais autonomia. Eles aprendem técnicas, eles aprendem uma série de coisas assim que é mais voltada para eles se reconhecerem, né? Tem algumas associações que dividem o ramo escoteiro ainda em escoteiro sênior, que é de 15 até 17 anos, né? Então, mas a nossa é escoteiro de 12 a 16. É escoteiro da mesma forma, né? Uhum. E a ideia de vocês é levar os princípios, né? Deus, Exato. Pátria e o próximo. Isso. Os princípios que nós temos, os princípios que o fundador do escotismo iniciou, né? Que é o temor a Deus, né? A reverência ao Deus Criador, o compromisso com o local onde que vive, com a pátria, e também com as pessoas próximas, né? A gente não consegue explicar o escotismo sem falar da origem dele, né? O escotismo surgiu na Inglaterra, em 1907, por o general Robert Baden-Powell. Esse general era filho de pastor, inclusive, né? O pai dele era um reverendo, acho que da igreja anglicana, né? Que é a igreja oficial da Inglaterra, né? Mas ele era um pastor, né? Então ele teve essa base cristã, e quando ele foi numa batalha de Mafeking, na África do Sul, ele usou jovens para auxiliar ele em tarefas auxiliares dos militares, cozinha, primeiros socorros, mensagens, porque eles estavam lutando uma guerra que estava em desvantagem no número de soldados, e essas pessoas ajudaram.
E ele viu que esses jovens desempenhavam essas atividades com muita alegria, com muito entusiasmo e de uma maneira bem eficiente. Ele então escreveu um livro, Aids to Scouting, que é um livro que fala de técnicas de exploração. E ele viu, quando ele voltou para a Inglaterra como herói, já por ter vencido essa batalha, ele viu as crianças praticando nas praças esse livro. Pegava o livro, a técnica e fazia. Ele resolveu organizar um acampamento em 1907 com 20 jovens, de 12 a 16 anos, na ilha de Brownsea. E lá ele fez esse acampamento, e passou todos esses conhecimentos, praticou lá e viu que funcionou muito bem. Aí ele escreveu, readaptou o livro para esse livro aqui, o Escotismo para Rapazes. E desse livro aqui surgiu o escotismo no mundo todo. Né? Então ele escreveu para o público juvenil. Esse aqui até é a edição de 86. Né? Esse aqui está bem velhinho. Super novo, porque eu nasci em 86. Jovem, o livro de ontem. Então, esse livro, ele é a base do escotismo. Né? A gente compara ele assim vamos dizer, a Bíblia do escoteiro, né? Que ele tem todos os fundamentos do método, tá aqui, né? E inclusive os princípios do escotismo, Adão, eles são muitos princípios bíblicos, tem muito a ver, né? É o que Deus quer pra gente, né? A questão do respeito, Exato. o que é ensinado, isso é muito legal. E aí quando a gente vê uma questão assim, escoteiros numa igreja, Sim. muitos deveriam pensar que poderia até causar uma estranheza, mas tem tudo a ver. Sim, né? tudo a ver. Porque o escotismo, assim, ele tem um paralelo, todos os princípios dele têm um paralelo com as escrituras. E ele ajuda os jovens e crianças a entender, e, na prática, o que seria os ensinos que a Bíblia nos passa. Né, que nem convive com o próximo, ele vive simulações de situação na vida dele, que daí a gente aponta, orienta, fala, olha, o escoteiro é irmão dos demais escoteiros, aí a gente já vai parte para a comunhão, parte para aquela questão de amar o próximo, perdoar, né? Às vezes tem os lobinhos, eles estão lá, eles acabam se brigando, né? Assim, uma coisa, né? E um conflitozinho pequeno, aí eu vou lá e falo, olha, o lobinho é assim, daí agora vocês devem se perdoar, se abraçar, se perdoar. Eles vão lá e se abraçam, se perdoam, vocês são irmãos. Aí a gente vai incutindo neles esses princípios, né? Na prática, porque o escotismo é aprender fazendo. O escotismo não se faz em sala de aula, o escotismo se faz em prática. Por isso que a gente acampa, faz passeios, faz todo esse tipo de atividade prática. O escotismo tem que estar não se faz na teoria, ele se faz só na prática. E o grupo de vocês é aberto para as demais denominações, né? As Sim. crianças não precisam ser da igreja luterana para participar. Isso também é bem legal, né? Vocês acolhem Sim. pessoas da comunidade, Exato. né? Que assim, o nosso princípio é o princípio universal do cristianismo, né? Nós não nos atemos ao dogma, né? Assim, a peculiaridade teológica de cada denominação. Né? A gente passa os princípios. Por quê? Hoje o cristianismo está sendo atacado independente da denominação. Hoje os valores cristãos estão sendo atacados, né? Então o que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos nos unir dentro daquilo que é comum entre nós, né? Que é a fé em Jesus, a confiança no perdão, na salvação através de Cristo. E a gente não pode, de maneira alguma, se prender a picuinhas, né, teológicas, porque a igreja tal pensa assim, ficar... Hoje nós temos que unir forças, porque o mundo está atacando a igreja como um todo. Não importa se é católico, se é evangélico, eles estão atacando... A gente pode bem ver na mídia, né, hoje os principais assuntos que se atacam, né, e o escoteiro justamente é para isso. A gente quer promover, além dessa união, né, entre o que nos une, também que esse jovem que é escoteiro, ele seja super ativo na congregação, onde que ele participa. Ele participa do grupo escoteiro luterano, mas ele é da igreja batista, vamos dar um exemplo. Então lá na igreja batista ele vai ser um membro ativo, ele vai ter que fazer a diferença lá. Porque um escoteiro tem primeiro Deus, depois a pátria e o próximo. Ele é da igreja católica. Nós temos católicos que participam conosco. E daí, você vai ser ativo lá na sua igreja. Né? Você não precisa, de maneira alguma, tem alguma etapa dentro do escoteiro que você tem que virar da igreja, ser membro da igreja para poder prosseguir. Não. Isso aí, temos até chefes que são de outras denominações. A única peculiaridade que nós temos é a questão administrativa, que para a diretoria, né,
Daí precisa ser membro, que isso é no estatuto nosso, porque a mantenedora é a igreja. Mas tirando essa questão da diretoria, aí o restante é aberto a todos, né? E realmente é muito legal, inclusive eu trouxe o lenço, né? Eu falei pro Adão que era uma surpresa. O lenço aqui da minha filha, Helena, ela vai completar 6 aninhos e ela já faz parte. Ela fez a promessa dela, então no último culto que teve. E eu vejo assim que faz muita diferença, né? Ela ainda é pequena, ela tá aprendendo e tal, mas já faz diferença na vida dela a forma da questão da disciplina, a questão de entender, né? O amor ao próximo, até ela foi bem animada na promessa, né, Adão? A promessa, talvez as pessoas não saibam, né, o que, às vezes quem está par do escotismo, né, não sabe o que significa. A promessa a gente faz uma analogia com o batismo, né, do escoteiro, né, é quando ele começa a caminhada. E nós, como escoteiros cristãos, nós marcamos um culto especial para fazer essa cerimônia de promessa. A gente separa aquele momento, aquele culto inteiro só para isso. Então o pastor Cláudio, que é o nosso capelão do grupo, né, ele dá muito incentivo nessa parte. E aí a gente convida familiares, convida tudo, para que seja um momento marcante para aquela criança, né, aquele juramento, né, agora eu posso usar o lenço, sou um escoteiro, né. E ali ele começa, né, as progressões distintivas, né, até ele, conforme ele quer, né, porque a gente não obriga, né, a criança que vai falar autoeducação, né? Ela vai dizer, eu quero, chefe, fazer especialidade, eu quero fazer a etapa seguinte, eu quero tirar essa prova, eu quero fazer isso para crescer, eu quero ganhar o distintivo, né? É eles que buscam, a gente incentiva, não obriga, né? Eles que vão atrás, né? Isso que é legal. Se desenvolve da maneira que Deus também vai capacitando. Isso, né? A gente não força eles, né? Tem uns que respeitam o tempo de cada um, né? Com certeza. Sim. E o legal, Adão, é que está sendo abraçado pela comunidade, sim, né? Nossa. E a pessoa que, por exemplo, tem uma criança entre 6 e 12 anos, queira participar, como que pode fazer? Então, os lobinhos, nós temos um período de inscrição sempre no mês de fevereiro, né? Então, ali no mês de fevereiro a gente faz essas matrículas com o início das atividades em março. O escoteiro, que é de 12 a 16, nós temos vaga imediata, né? Porque tem 32 vagas, nós temos só 9 ocupadas. Lobinhos, a procura é muito grande, né? Então acaba gerando até uma fila de espera. Mas podem procurar a mim, até na página do Facebook, a Associação de Escoteiros Luteranos do Brasil, que lá nós temos o contato, né? A pessoa pode mandar uma mensagem e nós entramos em contato. Também pelo WhatsApp ou até na igreja luterana, né, lá da Vila Gaúcha, a gente tem pode contato com o pastor Cláudio, né, ele também orienta. Mas é sempre no mês de março. Nós fazemos uma ampla divulgação nesse mês de fevereiro até mês de março ali para quem deseja ingressar, né. Aqueles que tiver filhos entre 12 e 16, que têm interesse, esse nós temos vaga imediata. Né? É muito legal, realmente você, né, para deixar uma mensagem final, foi escoteiro. Sim. E isso fez diferença na sua vida, né? Eu creio que você seja muito grato. Sim. Aos seus pais e também a Deus por ter tido essa oportunidade, né? Então, como que você vê isso, Adão? Até uma forma, assim, de você presentear o seu filho e se esforçar em levar ele para fazer essa atividade, né? Sim. A minha história, na verdade, começou antes de eu nascer, né? Minha mãe via os escoteiros em Joinville cuidando do trânsito e ela falava, o dia que eu tiver um filho, eu quero pôr ele nos escoteiros. E daí chegamos em Marechal, tinha grupo escoteiro, participei, né? E isso fez toda uma diferença, porque os amigos que eu fiz na época de escoteiro, olha, foi assim, os momentos mais intensos de verdadeira amizade que eu tive, né? E eu quero propagar isso, eu quero que vá para frente, eu quero que esses jovens, hoje, ainda mais hoje, que a tecnologia está roubando esse convívio, né, essa questão de olhar para a natureza em volta, né, as coisas belas que Deus criou, porque o escotismo busca isso na natureza, né, ver a obra criadora de Deus, né, e admirar isso, porque o escoteiro, ele olha para a natureza, tem que olhar e ver assim, olha, Deus existe, Deus está ali, ó. Olha que perfeição, sabe? Como Romanos 1:20 fala, né? Que nós somos até indesculpáveis diante de Deus, porque os atributos de Deus se vê na criação dele, né? Então, o escoteiro hoje, ele pode olhar para a natureza e dizer, olha como aquela aranha tece aquela teia, olha só que coisa incrível. Essas coisinhas simples, mas que a glória de Deus se manifesta. Né? Então, a gente quer produzir nesses jovens essa formação para que eles sejam adultos melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores, né? Comprometidos com a igreja, com o local onde vivem, com o trabalho deles.
que sejam, que promovam, que sejam ativos e não simplesmente um bom cidadão, mas um cidadão ativo, que toma iniciativa, tanto em qualquer lugar que ele esteja, né? Então, essa é a ideia do escotismo, né? E, graças a Deus, está dando resultado. Assim. Amém, que legal, Adão. Sempre estamos à disposição, né? Como eu já falei no início, e eu agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço, então, o convite. Muito Beleza. obrigado. Obrigada, Adão, e a você que nos assistiu também, muito obrigada. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa.